Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Planta Sem Mistério e do blog Orquídea Sem Mistério. E agora aqui eu estou diante de uma toceira grande de Dendrobium nobile, o legítimo, em uma árvore. Eu tenho bastante dele aqui, como vocês podem ver. E o assunto finalmente vai ser sobre o nosso querido Dendrobium nobile, ou mais precisamente o seu nome popular, olho de boneca. Vamos então começar. Vocês estão vendo aqui uma boa toceira de Dendrobium nobile, olho de boneca, o legítimo, aquele roxinho muito bonitinho, que é bastante comum e muito florífero. Vocês estão vendo aqui que ele está bem folhado e com bastante cakes. Olha, cakes bem desenvolvidos e vários outros, né? Tem bastante cakes. Vira e mexe eu tiro, ou às vezes até cai os cakes dele sozinho. Olhem aqui, ó. E esse grupo de dendróbios, gente, o grupo dos nobiles, incluindo o próprio nobile e os seus híbridos coloridos, envolve muitos dendróbios que são multicoloridos, de várias cores. Tem dendróbios que têm flores grandes, flores menores. Podemos colocar nesse grupo dos nobiles, embora seja um pouco diferente, os Stardusts, que têm um comportamento parecido, mas eu vou deixar para falar no Stardust mais na outra parte do vídeo. Temos também alguns outros dendróbios de comportamento mais parecido, que eu vou falar também nesse vídeo, que é o Lodigese, que não é do grupo não é um nobile, não é um híbrido de nobile, mas tem algumas características semelhantes, então eu vou englobar ele nesse grupo. E ainda tem o Dendrobium moscato, que também não é um nobile, não é um híbrido de nobile, mas tem algumas características interessantes que podemos englobar nesse mesmo grupo, gente. Então, grande grupo do nobile, que envolve os seus híbridos e algumas plantas de comportamento semelhante, vão ser englobadas nesse vídeo aqui. Então, para começar, gente, eu vou estar falando dos nobiles propriamente dito, principalmente o nobile. Vamos lá? O nosso Dendrobium olho de boneca, o nobile. E qual é o comportamento, a fenologia desse Dendrobium? Bom, esse dendróbio, gente, vocês estão vendo aqui com muita folha, bem folhado, com muitos cakes e brotações. Esse aí sim, esse é daquele grupo de dendróbio que necessita de frio intenso para a floração. Precisa de frio bastante intenso, gente. Então, já começa por aí. Esse vocês estão vendo que é a época de floração dele agora. Estamos em outubro, período de floração, e vocês não veem flor. Esse dendróbio esse ano botou duas florzinhas, para dizer que não botou nada. Por quê? Foi um ano que não teve muito frio e, para piorar, choveu demais. Choveu muito, teve pouca luz. Então isso prejudicou muito a floração e fez ele botar muito cake. Pois bem, gente. Então, ó, começa por aí. Período do final do inverno e início da primavera, entre agosto e novembro, geralmente. É o período de floração dessa planta. Durante esse período de floração, essa planta tem que ficar mais seca. Essa planta é aquele tipo de dendróbio que exige um corte da rega mais radical, mais efetivo do que outros. Então, nesse período, a gente tem que deixar ele mais sequinho. Senão, o que acontece? Senão, em vez de flor, ele bota cakes, como temos aqui, ó, cakes. Esses aqui já são bem maduros até. Ou simplesmente não florescem e não caem suas folhas direito. Continuando. Passou o período de floração, agora na primavera, verão, começa a vir o período de brotação. E vocês já podem ver aqui, ó, novos brotos saindo dele, ó. Então, agora eles vão emitir muitas brotações, gente. Então, durante esse período de primavera, verão, ele vai passar crescendo broto e enraizando. Isso mesmo, gente. Vai crescer brotos e vai enraizar, como vocês já podem ver aqui, ó. Cresce, cresce, cresce. E aí, final do verão, início do outono, março, fevereiro, março, abril, os seus brotos já estão completados, já estão bem completos. Então, nesse período,
até abril mais ou menos, a gente continua com os cuidados normais desse dendróbio. E depois, abril, maio em diante, começa o período da dormência desse dendróbio, gente. Então, esse período de maio em diante, que os brotos já estão maduros, a gente inicia o quê? No caso do grupo dos nobiles, incluindo seus híbridos e o próprio nobile, a gente faz o quê? O estresse hídrico. Esse sim é o dendróbio que a gente faz o estresse hídrico. Incluímos também o lodigese, que não é do grupo do nobile, mas tem um comportamento semelhante. Então, o nobile, os seus híbridos, boa parte dos seus híbridos, e o lodigese a gente faz o estresse hídrico, ou seja, a gente corta a sua rega. Para o quê? Para estimular a queda das folhas, uma vez que nesses dendróbios a queda da folha é acentuada após o bulbo se formar. Então vocês vão ter queda de folhas, cortando a água em maio. Vocês vão regar muito raramente só para não desidratar. Então é aquela rega bem levinha, bem rara para não desidratar, a partir de maio. Em condições de clima favorável, mais seco e com muita luminosidade, sem chuvas, vocês vão ver nesse período muita queda de folhas. Então eles vão amarelar folhas dos bulbos desenvolvidos e vão cair. E não estranhe, gente, isso é normal nesse grupo de dendróbios e é perfeitamente aceitável e bem-vindo. Um ano que ele tem uma boa queda de folhas, pode ser provavelmente um ano que ele vai florescer bem. Por outro lado, um ano mais chuvoso, com pouca luz e mais quente, em que ele não derrube muita folha, pode ser um ano com pouca floração e muito cake. Então, gente, fiquem atentos a isso aí. Aí vem o inverno, em que seus bulbos estão completamente sem folha e você está fazendo um estresse hídrico nele. Após esse inverno, chegando agosto, setembro, ele começa a botar vários olhozinhos. Em cada base da sua folha começa a vir os olhinhos de floração, gente. Então, aqui em cada folha tem uma geminha e da onde sai a floração. Geralmente esses bulbos nessa época estão sem folhas, completamente pelados. E aí vem a sua floração, gente. Como deveria ser aqui, ó. Ou vem a floração, ou vem, como vocês estão vendo aqui, ó, os cakes, que são o quê? Cakes nada mais são do que filhotes. Então, em anos chuvosos, com pouco frio e que o estresse hídrico não é muito bom, ele emite muito cake em vez de floração. Em anos bons, eles vão emitir florações dessas geminhas, certo, gente? E a sua floração ocorre geralmente de agosto até novembro, muitas vezes. Pode dar uma variadinha, mas é geralmente nessa época. Isso inclui os seus híbridos também. Tanto que é nessa mesma época, gente, que a gente tem a maior oferta de dendróbios no mercado, as maiores cores e tudo. Então aqui vocês estão vendo, foi um ano muito ruim e vocês têm muito cake e muitos bulbos folhados que já eram para estar sem folha e não caíram as folhas. Porque não teve um bom estresse hídrico e o tempo não teve uma seca pronunciada e um frio mais intenso. Pois bem, gente, esse é o comportamento básico desse grupo e dos seus grupos parecidos de dendróbio. E depois o ciclo se repete. Aí agora, gente, em relação a cultivo, o cultivo desse grupo de dendróbio é muito tranquilo. Pois bem, assim como esse, o lodigese e os outros que eu vou falar, o seu cultivo segue mais ou menos a mesma linha para outros dendróbios. Ele pode ser plantado em vasos, ou em toquinhos, ou em árvores, sendo que o nobile original ele é muito melhor cultivado em árvores. E esse dendróbio, em relação à luz, ele aceita luz plena, ele consegue se aclimatar à insolação direta. Então, esse grupo de dendróbio, eles conseguem se adaptar, principalmente nas regiões mais frias, à insolação direta. Então, eles vão muito bem em coqueiros e palmeiras também. Joia, pessoal? Continuando aqui, durante o período de crescimento do verão, primavera, verão, até início do outono, a gente faz as regas e adubações normais. Secou, molhou. E
A adubação segue o mesmo que é para outras orquídeas. É uma planta muito rústica, não exige cuidados especiais. Pelo contrário, os dendróbios nobilis de árvore, geralmente que a gente não cuida, eles florescem muito bem mesmo. E às vezes em vaso nem tanto. Pois bem, continuando. Chega a período de maio em diante, a gente faz o estresse hídrico, que é aquele corte mais radical na rega, molhando muito esporadicamente só para não desidratar. E assim que a gente começa a perceber que já tem botões, a gente começa a retomar gradativamente as suas regas. E conforme ele vai desenvolvendo, a gente volta aos cuidados normais, gente. Esses são os cuidados básicos desse dendróbio. E assim como outros, quando for em vasos bem pequenininhos e substratos mais finos, gente. E evitar as divisões e os replantes. Podendo também plantar os cakes. Mas lembrando que o plantio dos cakes deve ser feito, gente, quando eles estiverem bem maduros. Ou seja, como esse daqui, ó, que já tem bulbo formado e broto. Esses são os melhores para tirar. Nunca tire um cake que só tem isso aqui. Se vocês tirarem um cake imaturo, que só tenha esse bulbo em formação, é muito provável que vocês perdam esse cake ou atrase demais o desenvolvimento deles. Então, deixe o cake ter pelo menos um bulbo completamente desenvolvido e até sem folha, gente, certo? E essa é a dica que eu tinha para o dendróbio olho de boneca nobile. Agora eu vou para os seus afins. Vamos lá? Estou de volta aqui. Eu estava lá no olho de boneca legítimo e agora eu estou nos dendróbios do grupo dos nobiles, que são seus híbridos. Nós temos vários híbridos desse tipo de dendróbio, gente. E o mais curioso desses híbridos, nós temos flores que são grandes igual os nobiles, temos flores que são enormes, muito maiores do que os nobiles, e temos flores que são menores que os nobiles. Temos plantas que ficam bem grandes e temos plantas que não ficam tão grandes. Tem plantas que têm um hábito de crescimento com os bulbos mais eretos, como esses aqui, e mais pendentes, como os próprios nobiles também. Então, isso também varia muito. E outra variação desse grupo de dendróbio, além da sua coloração e tudo mais, é o quê? Algum desses híbridos tem exigências de frio maior e outras têm exigências de frio menor também e florescem mais fácil em locais mais quentes, gente. Isso é muito interessante e variado nesse grupo. Mas aqueles híbridos nobiles mais tradicionais geralmente necessitam de frio mais intenso, como o próprio olho de boneca. Esses aqui que eu estou mostrando para vocês já não necessitam tanto de frio assim. Eles já têm uma necessidade de frio muito menor. Então eles florescem muito bem aqui, gente. E são muito bonitinhos. E os cuidados e o comportamento dele é semelhante aos que eu citei agora ali. Então ele entra nesse grupo, gente. Aqui é o Stardust. O Stardust, ele também tem um comportamento semelhante ao do Nobile, dá muito cake se ficar molhado demais, mas um pouco diferente do Nobile. Esses não precisa reduzir tanta rega assim e não tem uma necessidade de frio tão intenso. Os Nobiles têm uma necessidade de frio muito intensa. Esse daqui já não tem tanto, então ele floresce melhor para condições de mais calor. Os demais cuidados e os seus comportamentos são muito semelhantes ao Nobile, por isso que eu botei no mesmo grupo, porque senão ia ficar repetitivo demais os vídeos. Então vocês podem ver aqui, ó, ele floresce com muita tranquilidade e seus bulbos são mais pendentes. São híbridos muito bonitos desse grupo do Stardust, pessoal. Então, esse aqui é o dendróbio Stardust. Já floreou esse ano, já acabou a floração. Comportamento semelhante ao do Nobile, com a diferença que a necessidade de frio dele é muito menor. Ok, gente? Continuando aqui, eu tenho outro Stardust, menorzinho, mas ainda se recuperando. Esse aqui está no toquinho, está crescendo. Eu tenho mais dele em vaso e outros grupos de Nobile em vaso, que também florescem muito bem, com menos necessidade de frio, é um híbrido. E aqui agora, o outro que eu ia passar, que tem um comportamento semelhante, dá muito cake, é o dendróbio lodigese. Assim como o Nobile,
O Lodigese cai as folhas também, assim como o Stardust e esses híbridos que eu falei. Caem as suas folhas. E se o frio não for muito intenso e o corte de rega não for muito efetivo, acontece isso aqui que vocês estão vendo, ó. Muitos cakes e ele não floresce. Esse dendróbio aqui, para a minha região, ele fica muito bonito, com muitos bulbos, como vocês estão vendo aqui. Porém, esse dendróbio exige muito frio. Ele gosta de regiões em que o frio caia de 10 graus com frequência. Aí ele floresce bem. E tem um frio mais seco. Aí, gente, ele floresce muito bem. Então, esses dendróbios apreciam muito o período frio e seco. Ou seja, o estresse hídrico é importante também nesse Lodigese aqui, assim como o Nobile. Se não fizer direito ou não tiver frio, ele emite cakes em vez de floração, gente, como vocês podem ver aqui. Então, esse é o Lodigese, semelhante ao nosso olho de boneca no comportamento. Seus bulbos também são mais pendentes, ó, eles não têm um crescimento muito ereto. Então, passando desse, aqui tem um híbrido de Nobile também, ó, comportamento semelhante. Esse aqui está a pleno sol, como eu falei, essas plantas acostumam a pleno sol. E esse ano também, como choveu muito e fez pouco sol, ele mais emitiu cake, ó, esse cake é desse ano, do que floresceu. Então ele emitiu muito cake e praticamente deu 2 florzinhas só, gente. Como vocês podem ver aqui, é um híbrido muito bonito e semelhante ao nosso Nobile. Aqui, gente, nós temos o Moscatum, o Dendrobium Moscatum. O Moscato eu botei no mesmo grupo porque ele tem um comportamento semelhante também e ele também aceita luminosidade muito intensa como o Nobile. Ele tem uma necessidade de frio menor do que a do Nobile e ele, o interessante dele, é que ele pode ser plantado de forma terrestre também em alguns lugares. Ele aceita o cultivo terrestre, mas ele pode ser plantado num toquinho, como está esse daqui, ou em vasos também, com substrato de orquídea normal. Seu comportamento é muito semelhante. Ele floresce muito melhor em frio intenso, mas ele aceita locais mais quentes e também floresce, sempre com luminosidade muito intensa, gente. Então, no caso de muita chuva e tudo, também, em vez de flor, ele pode emitir muitos cakes. E geralmente ele é o último dendróbio a florescer. Então aqui, ó, ele está com várias brotações vindo, que deve vir alguma floração, mas também deve vir muitos cakes. Olha, gente, brotos que podem ser de floração, ainda está um pouco novo para saber, mas também podem vir muitos cakes. E era isso, estou tentando focar, mas está difícil, mas vocês já viram aqui no outro. E era isso que eu tinha mais ou menos para apresentar para vocês sobre os dendróbios, gente. Dei uma pincelada neles, expliquei mais precisamente sobre o Nobile e espero que tenha ajudado vocês, gente. E se gostaram do vídeo, lembre-se, deem aquele joinha e se inscrevam no canal, gente. E também não deixe de visitar o Orquídea Sem Mistério, o blog Orquídea Sem Mistério, com muita informação de cultivo, gente. Agora, forte abraço a todos e espero que esse Dendróbio Moscato floresça esse ano. Nos outros anos ele tem florescido bem. E até a próxima, gente, em Plantas e Orquídea Sem Mistério. Agora eu fui!